Bom dia, nesta manhã de sexta-feira, a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz por estar na presença do Senhor Deus, do Senhor Jesus, do nosso majestoso, grandioso Deus. A luta está grande, mas a vitória é maior ainda. E eu aqui pensando aqui, refletindo com Deus, Ele me levou numa reflexão que está da história lá no livro de Êxodo, no capítulo 17, no versículo 12, que fala sobre Moisés, Arão e Hur. Fala assim, porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. E assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Nós estamos vivendo uma situação difícil. Uma situação que só o nosso Deus pode resolver. Mas graças a Deus que Ele pode resolver, porque nós servimos um Deus do impossível. Que nós possamos nesse momento agora, tomar a posição que esses irmãos tomaram. Que foi uma posição linda. Arão e Hur. Moisés estava cansado. E eles perceberam que enquanto Moisés estava com os braços levantados, eles venciam a guerra contra os amalequitas. Mas quando Moisés se cansava e desciam as mãos, os amalequitas prevaleciam. Então que nós, em nome de Jesus, possamos fazer o mesmo papel que esses irmãos fizeram. Hur e Arão. Mas como diaconisa Kelly eu vou fazer isso? Em oração, jejuando, consagrando, que é o tripé, que é o fundamento, que é o pilar do cristão. Nós temos certeza no nosso coração que essa é uma fase que nós vamos passar e tudo é permissivo e algo Deus está querendo nos ensinar com tudo isso. Nós não podemos esperar tudo do nosso pastor. Mas ele é pastor, ele resolve. Não, não é assim. Ele é pastor, mas ele é homem, ele é limitado. Ele também sofre dores. Ele também se cansa, ele também fica doente. Ele também se cansa psicologicamente. E nós somos obreiros. Obreiro significa ombro do nosso pastor. Que nós possamos parar de ser problemas e ajudar aqueles que têm problemas. E nos colocar em oração, nos levantar em oração, jejum, consagração nesse momento. Porque a palavra de Deus está escrito que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E o jejum, ele faz o céu se mover ao nosso favor, movendo coisas sobrenaturais ao nosso favor. Há um espírito de inveja muito grande contra esse ministério. Há pessoas que eu presenciei, eu não posso falar o nome porque não seria ético, mas pessoas falando, vou abrir um ministério igual o pastor Hernani. Vou pegar um sítio aí, vou abrir uma instituição como pastor. Não é bem assim. As coisas, elas são enviadas e são direcionadas por Deus. Tudo que o nosso pastor tem feito até hoje foi sobre a palavra de Deus. Foi direcionado por Deus. E eu tenho pedido nas minhas orações que as pessoas que vierem agora, que forem resgatadas, sejam pessoas que vão estar com o coração 100% voltado a Deus. Não, eu vou dar 50% para Deus, irmã Kelly, 50% para mim, para o mundo, para as coisas que eu gosto de fazer. Não, é 100% irmão para Deus. Tá cozinhando, tá orando, tá limpando a casa, tá orando, tá limpando o banheiro, tá orando, tá cuidando das crianças, tá orando, tá limpando a igreja, tá orando, tá fazendo alimentação, tá orando, tá cuidando dos idosos, tá orando. Tá fazendo sua asepsia, você tá orando, você tá limpando. Tudo que vou fazer é direcionado por Deus. E Deus, Ele vai fazer. Só que, irmãos,
Procurem se consertar, porque cada um responderá pelas suas obras. E aqueles que não levarem a obra de Deus a sério, como tem que ser, muitos vão pagar com a sepultura. Se não for com a morte física, será com a morte espiritual. Tem irmãos que você olha e você vê nitidamente que o irmão já está morto espiritualmente e está aqui só de corpo. Não aproveita a oportunidade maravilhosa que Deus tem nos dado. Aqui nós temos luz, aqui nós temos banho quente, aqui nós temos alimentação, aqui nós temos palavras de Deus, aqui nós temos presença de Deus, aqui tem irmãos que gostam de falar de Deus. Nós temos tudo na nossa mão. Como muitos dizem, já está a faca e o queijo, é só você cortar, é só eu cortar, mas não. Há dois lobos dentro da gente. Uma história conta. É um lobo branco e um lobo preto. Qual que vai vencer? Aquele que o alimenta mais. Isso é notório, isso já está simplificado na própria história. Se eu alimentar o lobo branco, que significa a presença de Deus, o preto ficará fraco e automaticamente morrerá. Mas se eu alimentar mais o lobo preto, o branco vai enfraquecer e o preto vai comer o branco. Então vamos nos alimentar da palavra de Deus. Vamos tirar a mágoa, vamos tirar o rancor, vamos tirar a facção, a dissensão, a divisão, as panelinhas. E vamos dar lugar para Deus trabalhar. Vamos fazer tudo direcionado dentro daquilo que Deus nos pede. Deus só vai responder aquilo que eu e você nós perguntarmos a Ele. Então pergunte. Busque ter uma intimidade com Deus, para que nós não venhamos tropeçar. É no deserto que nós crescemos, é no deserto que nós amadurecemos, é no deserto que nós somos lapidados, é no deserto que Deus ele extrai de nós o melhor que nós temos. Então que seja assim. Vamos nos colocar como Arão e Uri em oração pelo nosso pastor, pelo nosso líder, que é o que batalha as batalhas mais difíceis e árduas. É ele que batalha por nós no mundo espiritual. Você e eu, nós não estamos aguentando nossas batalhas espirituais, nem queira saber o que o nosso pastor passa pelas nossas vidas. Acusações, apontamento, perseguição, calúnia, difamação. E ele está ali firme, com uma fé inabalável, uma fé inerrante, uma fé viva, avivada. Mas vai ter um momento que ele vai se sentir fraco. E é nesse momento que nós temos que nos levantar como igreja. É nesse momento que nós temos que mostrar se realmente nós estamos unidos. Pedro, ele foi preso, aprisionado por causa da palavra de Deus. E o que a igreja fez? Foi chorar? Foi se desesperar? Foi descabelar? Foi arrancar cabelo? Não, a igreja se uniu em oração e Pedro foi solto. Então que nós possamos nos unir para que os grilhões sejam quebrados, as correntes também, as cadeias espirituais também, aquilo que está oculto, que vem à tona, para que nós possamos lutar contra. E Deus, ele é fiel, e Deus, ele está mandando pessoas com aliança com Deus, com pacto com Deus. Pacto não se quebra, aliança não se quebra. Pode levantar o vento que for, o mar ele pode estar revolto. Nós não podemos voltar atrás, nós não temos mais tempo. Ainda mais nós que somos remanescentes, que já voltamos para a obra 1 zilhão de vezes. Será que nós não conseguimos perceber a importância que Deus está nos dando nesse momento? A valiosa oportunidade de fazer algo diferente. Então vamos nos unir e não vamos aceitar essa situação, não.
Ah, mas tem igreja que é grande, nossa igreja é pequena, mas toda igreja grande já foi uma igreja pequena. É fácil glorificar a Deus na igreja grande com 400 membros, mas arrancar toco ninguém quer. Pagar o preço ninguém quer. Jejuar ninguém quer. Desenterrar os talentos ninguém quer. Desenvolver os frutos do Espírito Santo ninguém quer. Ler a palavra ninguém quer. Aí vem pregar a palavra, Deus vai lembrar o que da minha mente se eu não leio? Tudo há uma preparação. Ah, mas eu acordo muito cedo. Acorda mais cedo ainda. Ah, mas eu durmo muito tarde. Durma mais tarde ainda. É o que nosso pastor nos ensina. Se você não pode ler a palavra, escute. Tem Bíblia audível. Se você não pode ter acesso à Bíblia audível porque você não tem celular, leia a Bíblia. Tem Bíblia na casa toda. Ah, mas eu não tenho Bíblia. Liga o rádio. Tem pregações fortíssimas na rádio. E nós, como igreja, não vamos aceitar essa situação. Mas sabemos também que é permissão de Deus e que Deus possa, em nome de Jesus, nos dar equilíbrio e força e direção para suportar isso que nós estamos passando. Porque quando a luta é grande é porque a vitória é maior ainda. 10 anos de instituição, 12 de igreja, ou ao contrário, 12 de igreja e 10 de instituição, se eu não me engano. Não são um ano de igreja, não. Um ano de instituição. São muito tempo, é uma história. É muita lágrima. E que o pastor possa contar com nossas orações. Que o pastor possa contar com as nossas consagrações, com o nosso jejum. Eu não posso falar que eu estou fazendo. Até porque perde toda a valia. Mas nós nos colocaremos em oração sim. Em jejum sim. Em consagração sim. Porque batalhas espirituais, elas só são combatidas de forma espiritual. Ah, mas nem tudo é espiritual, irmã Kelly. Tem coisa que é da carne. Amém, mas lá em Efésios 6:10 fala que a luta é contra quem? É contra meu irmão? Não, é contra hostes celestiais, forças da maldade. E nós não vamos desistir. E vamos orar cedo, vamos orar de tarde, vamos orar de noite, vamos orar de madrugada. Porque a vitória é grande e a vitória é da igreja. A vitória é da igreja. O bem sempre vence. Está tudo na direção de Deus. Está tudo no controle de Deus. Está tudo na mão de Deus. E essa atitude que Arão e Ur fez por Moisés foi a coisa mais linda que relata nesse capítulo. A preocupação deles com Moisés. A força de Moisés estava se acabando. E eles colocaram 2 pedras para que ele se sentasse e segurou os braços dele até o pôr do sol. Isso significa o quê? Até onde for preciso. Nós seguraremos a mão do nosso pastor em oração. Nós não estamos aí de forma física, mas nós estamos de forma espiritual. Que Deus possa dar um avivamento para o nosso pastor. Que Deus possa dar um renovo. Que Deus possa dar uma força para ele sobrenatural, que ele não sabe de onde vem, nem de que direção vem, mas sabe que vem de Deus. Porque tem pessoas nesse ministério que estão em oração pela vida dele e por todo o ministério. E porta que Deus abre, ninguém fecha. O dia que essa porta se fechar é porque Deus permitiu. Mas enquanto ela está aberta é porque Deus não permitiu fechar. Então que Deus feche a boca da serpente. Que Deus feche a boca do leão. Que Deus jogue por terra as palavras contrárias. As palavras negativas. Aquilo que não edifica, aquilo que não traz esperança. Porque nós temos que ser o sal, nós temos que ser luz, nós temos que ser lâmpada para os nossos irmãos.
Não interessa o problema que nós estamos passando, nós temos que ser luz. Tem uma história que diz assim, vou tentar contar de uma forma rápida. O pastor fez um culto avivadíssimo. 8 almas aceitaram Jesus. Irmãos batizados, irmãos falando em línguas, a coisa mais linda. E depois, no final do culto, o pastor lhe dava uma estrutura espiritual para os irmãos que ficavam logo depois do culto, tirava algumas dúvidas, fazia algumas orações. E naquele dia, o pastor lhe deu um recado no final do culto. Ele falou assim, hoje, em especial, eu não vou ficar depois do culto. E os irmãos acharam estranho, porque era normal, era natural o pastor ficar no culto 2, 3 horas depois, dando assistência para os irmãos. Mas naquele dia ele disse que não ficaria. E aí os irmãos perguntaram para ele, falou, mas pastor, o senhor sempre fica, por que o senhor não vai ficar hoje? Aí ele disse, porque eu vou enterrar meu pai. Meu pai está sendo velado, logo vai ser o enterro, e eu vou estar lá presente na hora do enterro do meu pai. Todos ficaram boquiabertos, a igreja ficou alguns minutos em silêncio, porque ninguém entendeu, porque o pastor fez um culto avivadíssimo, cheio da presença de Deus, irmãos falando em línguas, irmãos batizados, 8 almas que aceitaram Jesus, porque chamado é uma coisa, vocação é outra, vida pessoal é outra. E mesmo ele com toda a dor no coração, mesmo sabendo que o pai dele tinha sido salvo pela misericórdia do Senhor, ele não deixou de fazer o culto, ele não deixou de cumprir com as obrigações dele. E o nosso pastor, todos esses anos, com todas as lutas que ele já passou, ele nunca deixou de lado o chamado dele, o ministério dele. Ele nunca usou o púlpito para ficar chorando as pitangas e as dificuldades que ele estava passando. Ele sempre cumpriu com o compromisso dele como pastor. Então agora nós temos a obrigação de, como filhos de Deus, como filhos dele espiritual, também comprar essa briga, se levantar por ele em oração, nos unir em oração, porque uma igreja unida o inimigo não pode. Que Deus possa nos guardar, nos cobrir com a proteção dele, que Deus possa derramar sobre ele o sangue carmesim, renovar as forças dele em nome de Jesus, em todas as áreas e todos os aspectos que ele precisa. Porque é agora que a gente vai mostrar se nós estamos juntos mesmo. Se a gente é cristão mesmo, se a gente está de brincadeira com Deus. Né? Porque dá glória, dá aleluia quando eu estou ganhando um bom salário, quando está dando tudo certo, é fácil. Ele sempre nos ensinou isso. Agora na dificuldade, a gente vai pular do barco. Agora na dificuldade, a gente vai andar para trás. Agora na dificuldade, nós vamos tirar a mão do arado? Não. Não vamos. Se eu estiver ocupado, eu não puder orar de joelho, eu vou orar enquanto eu faço o meu trabalho. Eu vou estar em adoração a Deus, intercedendo pelo meu ministério. Um ministério árduo, difícil, pesado, uma obra difícil, espinhosa, mas uma obra que Deus ama muito. E que, se for preciso, Deus move até quem que não quer que mova, vai ter que se mover para poder nos ajudar. Em nome de Jesus. Quando Deus manda, até o diabo obedece. E a vitória é da igreja. No final, o bem sempre vence. Em nome de Jesus. E eu não estou pedindo em qualquer nome aqui, não. Eu não estou pedindo no nome de um Deus morto, não. Estou pedindo no nome de um Deus vivo que reina
sempre reinou e sempre reinará, que é o nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com os irmãos, esteja no coração, que o Espírito Santo esteja caminhando conosco durante esse dia, porque amanhã só a Ele pertence e nós estamos em batalha, porque nós somos no exército de Cristo. Nós estamos aqui para guerrear, para estar à frente da batalha, que é isso que a gente louva nos hinos da harpa. Não é verdade que a gente canta? Nós louvamos, entoamos. Agora é a hora de praticar. Porque falar até o papagaio fala. Eu quero ver praticar, eu quero ver agora. Nós vamos nos dar as mãos espirituais e orar para que esse quadro ele mude. Para que todo esse rebuliço que Deus está permitindo seja para crescimento, porque é para crescimento, porque para morte não é. Porque Deus não faz nada para gente que é para morte. Tudo é para crescimento. E tudo para honra e glória do Senhor Jesus. E as pessoas vão colocar a mão no queixo e perguntar assim: mas como? Não tem condições, está até hoje funcionando. Vai perguntar para Deus e Ele vai te responder o porquê que está aberto até hoje. E toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. E a vitória é da igreja, hein? Não esquece isso não. A vitória é da igreja.